Olá, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje damos início a mais uma série de devocionais, desta vez baseado na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus. Quer você queira ou não, nós estamos inseridos em uma batalha. E eu acredito que você já deve ter visto várias cenas de vários filmes falando sobre batalhas e vendo guerras que aconteceram entre as nações. Nós já passamos por uma Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vários conflitos no Oriente Médio, e eu sei que todos esses conflitos ceifaram muitas vidas. Mas a Bíblia fala de uma batalha que todo cristão ele passa. E para ele vencer essa batalha, ele precisa, no mínimo, de duas coisas. Primeiro, ele conhecer quem é o seu inimigo, contra o qual ele está lutando, e também ele conhecer quais as armas adequadas para ele poder vencer essa batalha. E o texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso tem muito a nos ensinar. Então, durante estes 8 devocionais, nós vamos aprender sobre a armadura que Deus tem preparado para os seus filhos. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Até o verso 12, nós vamos ver Paulo aqui, ele traçando um perfil daquele que seria o nosso inimigo. E a gente pode ver, inclusive, no primeiro conselho que ele nos dá, falando que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo fala isso porque realmente nós precisamos desse fortalecimento para enfrentar as batalhas espirituais nas quais nós estamos travando. E a partir do verso 11, ele dá o primeiro conselho dizendo que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. É verdade que muitas pessoas elas subestimam hoje o diabo nas suas ações, mas ele existe e não só o diabo existe, mas as hostes infernais, elas também estão juntas para que venham derrubar aqueles que servem a Deus. Paulo, no versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra várias categorias que nós vamos falar daqui a pouco. Primeira coisa importante é que muitas vezes nós achamos que a nossa luta são contra pessoas. E Paulo diz aqui que prioritariamente a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra o sangue e a carne, mas ele vai dizer aqui contra quem nós devemos guerrear. Primeiro, contra os principados e potestades. Segundo, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E terceiro, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Perceba que essas 3 categorias que Paulo elenca aqui, elas formam um conjunto espiritual para o qual nós devemos colocar os nossos olhos e assim entender quem são os nossos inimigos. Essa primeira devocional ela tem por objetivo nós conhecermos aqueles ao qual nós estamos lutando. E aí Paulo fala sobre principados e potestades, categorias específicas de demônios que existem e que têm funções específicas no reino espiritual. Entendemos que a nossa luta é contra esse grupo de também seres espirituais. O segundo grupo que Paulo afirma aqui é contra os dominadores deste mundo tenebroso, e algo que nós devemos entender, trazendo um pouco para o original desse texto aqui no Novo Testamento, é que a palavra que é traduzida para dominadores deste mundo tenebroso, segundo os linguistas das Escrituras, ela só aparece essa única vez em todo o Novo Testamento no grego. É a palavra cosmocrátoras. Essa palavra cosmocrátoras, ela se referia a um grupo grego que existia na Antiguidade e que eram conhecidos como os estrategistas. Esse grupo de pessoas inteligentes, elas ficavam dentro de uma casa na época da guerra e ali eles ficavam avaliando as estratégias possíveis para eles poderem contra-atacar. Conta-se a história que esse grupo de gregos, os cosmocrátoras, eles estavam em uma batalha que aos olhos humanos já era perdida. O exército inimigo era muito forte e eles estavam já com poucos soldados. Mas eles receberam a informação
de que o general do exército inimigo, ele era filho único e também ele tinha um único filho. Então o que é que eles colocaram para o fronte de batalha? Olha só, o laço afetivo desse general é muito forte. Então, para nós conseguirmos enfraquecer assim o exército e ele, vamos sequestrar o seu filho para assim nós termos alguma chance. Assim, eles deram essa última cartada, sequestraram o filho do general e a história nos diz que eles conseguiram vencer essa batalha que aos olhos humanos estaria perdida. Perceba que Paulo aqui usa essa palavra cosmocratas para dizer que existem também estrategistas do mal. Pessoas que conhecem a fundo a minha e a sua vida e ficam também no reino espiritual propondo estratégias para poder nos derrubar. Muitas vezes nós subestimamos esse grupo de demônios espirituais que fazem isso. Eles conhecem o que eu faço, eles sabem o que é que você faz, eles sabem os locais por onde você anda e eles vão traçar estratégias para poder nos derrubar naqueles pontos fracos. Paulo também aqui vai falar aqui desse terceiro grupo que são as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Todo tipo de influência espiritual do mal nas regiões celestiais também são os nossos inimigos. Agora perceba comigo uma coisa. Se nós temos esse perfil aqui traçado, com inimigos que são eminentemente espirituais, como eu vou poder lutar? A Bíblia nos diz que devemos, o versículo 13, tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Só existe uma única forma de nós vencermos essa batalha. É tomarmos a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela é superior a qualquer tipo de estratégia que você e eu possamos ter para achar que possamos vencer algum tipo de guerra. Deus, ele nos dá as diretrizes. E é exatamente isso que nós vamos estudar a partir da próxima devocional. Quais os itens dessa armadura de Deus e como eu posso me revestir dela para poder permanecer inabalável. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez e queremos te agradecer por esta oportunidade de estudar mais da tua palavra. Senhor, eu digo a começar de mim. Muitas vezes, Pai, nós lutamos contra pessoas achando que a culpa da nossa vida estar de um jeito X ou Y é de um grupo determinado de seres humanos. Quando, na verdade, Senhor, na maioria das vezes, nós estamos lutando contra inimigos errados. Como a palavra aqui nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas os nossos inimigos, Pai, prioritariamente, Senhor, eles são espirituais. Então nós te pedimos, Senhor, que possamos compreender isso de maneira clara, para que não possamos ferir um grupo de pessoas que às vezes não tem nada a ver, Senhor, com a nossa batalha prioritária. Eu te peço, Senhor, que possamos entender que existem realmente categorias espirituais de demônios, do diabo, que realmente querem nos atacar, querem nos derrubar. Senhor, nos ajuda a realmente tomarmos a armadura do Senhor, aquela armadura que o Senhor nos deu, para que possamos resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ajuda, meu Deus, todos aqueles que estão vendo essas devocionais e que realmente possam não ficar com medo ou não ficar desanimados, mas possam se fortalecer e realmente abraçar as Escrituras no que diz em relação à armadura que o Senhor nos dá para que possamos vencer. E assim, Senhor, mais uma vez o Teu nome vai ser glorificado através das nossas vidas. É assim que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.